os ricos colocando as suas contribuições na caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Abra agora em Marcos capítulo 12 e versículo 41. Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse dia. Obrigado pela vida de cada um que aqui está. Obrigado àqueles, Pai, que estão nos visitando pela primeira vez. Somos gratos porque eles são presentes do Senhor para nós. Pai, pedimos que durante esse tempo que vamos ter essa ministração, Pai, a nossa mente, ela não esteja fechada, mas ela esteja aberta, para que a verdade entre em nós, nos trazendo, Pai, uma metanoia, para que sejamos transformados. Jesus, eu oro para que a tua igreja entenda quais são os princípios que o Senhor tem nos levado. Um princípio de viver uma verdade, não uma mentira. O princípio de estabelecer o reino de Deus, não o nosso próprio reino. Pai, nós profetizamos que esse tempo que teremos agora vai ser um tempo de aprendizado, e aonde nós vamos sair daqui, Pai, ainda mais apaixonados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa mensagem não tem nada a ver com dinheiro. Então, toda vez que eu falar sobre entrega, não está relacionado à entrega financeira, amém? O título da mensagem é: o que eu entrego revela qual a minha motivação. Diga comigo: o que eu entrego revela qual a minha motivação. Irmãos, vamos ver a história dessa viúva. Então, como vocês leram junto comigo, ela está escrita em 2 livros: livro de Lucas e livro de... Vamos lá, livro de Lucas e livro de... Vamos lá, Lucas, quem era? Um discípulo de Jesus, alguém que andava com Jesus, alguém que vivia com Jesus. Mas Lucas também era um médico, alguém que tinha estudado, alguém que tinha estudo, alguém que era especializado na área da saúde, sabia sobre o corpo humano, sabia sobre os desafios. Quem já estudou sobre medicina sabe que não é fácil. Um médico, ele precisa ter conhecimento sobre várias áreas. O médico precisa ter uma expertise de olhar para uma pessoa e às vezes sem examinar, apenas já conseguir identificar o que está acontecendo. Lucas tinha isso, porque ele era um médico. Lucas era alguém que era inteligente, tinha estudado, tinha se formado. Então, além de ser discípulo, ele era um médico. Aí nós olhamos para Marcos. Marcos, quem era? Um discípulo de Jesus também. Porém, Marcos, um grande evangelista, primo de Barnabé, alguém que foi discipulado por Barnabé, um teólogo, alguém que entendia sobre a Bíblia, alguém que entendia sobre os argumentos bíblicos, alguém que tinha experiência sobre a Bíblia. 2 pessoas, 2 relatos. Um, alguém que entendia de toda a parte humana. Outro, alguém que era teólogo, dominava a área da teologia. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Lucas tinha propriedade para falar sobre todos os assuntos na área da saúde. Óbvio que também, por ser um discípulo, conhecia sobre a Bíblia. Mas Marcos era alguém que entendia do Evangelho, porque vivia daquilo. 2 gigantes, mas com características diferentes. Uma coisa que mexe muito comigo, irmãos, é que os 2 narram a mesma história. Os 2 falam das mesmas coisas. Os 2 falam da mesma situação. Os 2 falam da mesma entrega. Os 2 estavam no mesmo lugar, juntos. É engraçado que, se nós pararmos para pensar, o porquê que os 2 narram a mesma história. Já parou para se perguntar? Eu me perguntava sobre isso. Eu falava: Deus, por que os 2 estão falando sobre isso? Aí Deus falou uma coisa para mim: Jonas, simplesmente por quê? Porque toda a entrega que é feita genuinamente é capaz de constranger o mundo natural, ultrapassar a fronteira da teologia e rompe com qualquer tipo de religiosidade. Eu falei: como assim, Senhor? Sim, Lucas, quando essa mulher oferta, ele rompe com o quê? Com o natural, porque Lucas entendia do natural. Marcos rompe com a teologia, porque ele era um teólogo. As pessoas à volta, os religiosos, porque estavam ofertando valores maiores. E aí, uma coisa que eu entendo, irmãos, é que muitas vezes aquilo que tem valor para nós,
muitas vezes não têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Por quê? Porque nós estamos acostumados a entregar algo que nos move no natural, quando Deus espera que de nós flua uma entrega total. Muitos de nós estamos acostumados a entregar o que é natural, entregar aquilo que já se espera entregar, e se entregar ao ponto de algo que o quê? Que já está prescrito que nós vamos fazer. Eu permito que Deus acesse a minha vida até aqui, porque daqui para frente quem conduz sou eu. Eu permito que Deus conduza os meus negócios até aqui, porque daqui da frente sou eu. É o natural. Aí quando eu passo para teologia humana, eu entendo que Deus quer tudo de mim. Mas a religiosidade me faz, às vezes, pensar que, pelo fato de eu dar uma boa oferta, eu não preciso me entregar totalmente. E aí vem uma viúva, que simplesmente faz a menor oferta do dia, mas para Deus soa como a maior oferta. Por causa do valor? Por causa da entrega. Deus está muito mais preocupado com o que você entrega de você, do que aquilo que você entrega que tem chegado até você. Porque dinheiro você entrega algo que chegou. Você se entrega é algo que nasceu. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A maior preocupação de Deus, o maior desejo de Deus, é que nós venhamos conseguir entender que a verdadeira entrega não está baseada no quanto eu estou entregando. A verdadeira entrega está baseada no quanto eu estou me entregando. Quando nós olhamos para essa história, ela consegue romper com as três tradições: a humana, a teologia e a religiosidade. As pessoas ao redor pensavam: nossa, olha o valor que aquele homem está dando, olha o valor que aquele fulano está dando, olha o valor que Beltrano está dando. Quando na verdade para Deus o que mais importa não é o valor que nenhum deles está dando. O que deu para Deus, o que mais importa foi o que ela entregou, porque ela não entregou dinheiro, irmãos. Ela se entregou, ela falou: Deus, eu não tenho mais nada, então tudo que eu tenho eu te dou. Ela se entregou. Muitas vezes nós estamos usando como argumento aquilo que nós temos ofertado, aquilo que nós temos feito. Ah, mas eu entrego o meu dom, eu estou lá na igreja, eu canto, eu toco, eu sirvo na porta, eu estou na recepção, eu uso. Irmãos, o maior problema do ser humano é que sempre nós estamos querendo condicionar a nossa entrega com Deus. Pelo fato de eu fazer, pelo fato de eu entregar, eu acho que é o suficiente. Ei, Deus não está se preocupando com o dom que você entrega, porque muitas vezes Deus nem está pedindo isso. Deus está preocupado porque que você ainda não se entregou para Ele. Há uma diferença entre você estar aqui fazendo e você estar aqui sendo. Entre fazer e ser existe uma grande diferença. Muitas vezes eu faço o que é necessário, mas aquilo que eu sou não é a mesma vontade. Deixa eu dizer algo para você nessa noite com muito temor. O Senhor está nos chamando para um tempo para entendermos que Deus não quer os nossos recursos. Sabia disso? Deus nos quer. Porque muitas vezes os nossos recursos têm nos limitado na nossa entrega pessoal. Muitas vezes nós temos que colocar: Deus não quer o teu dom. Ah, mas pastor, eu sou um baita, eu pego o microfone, eu sei fazer a igreja rodar. Tá, mas e aí, Deus tem você? Ou nas primeiras oportunidades você tem negociado você com Deus? Ou nas primeiras oportunidades, quando o pecado bate, quando a vontade de pecar bate, quando as suas expectativas florescem, você tem o que? Cedido. Que entrega é essa? É muito mais, é fácil eu entregar o que chega até mim. Difícil é eu me entregar. Porque quando eu me entrego, eu renuncio. Eu falo: Deus, agora o negócio ficou mais embaixo, porque eu estou me entregando. Essa viúva, irmãos, ela rompe com todos os paradigmas. Por quê? Porque a maior oferta que ela faz aconteceu em tempo de maior crise que ela vivia. Porque se você for ver pela Bíblia, as viúvas da época eram mulheres que sofriam demais. Eram mulheres que sofriam muito. Eram mulheres que eram, bem dizer, excluídas da sociedade. A Bíblia não relata se o nome dessa mulher, não relata se essa mulher tinha filhos. A Bíblia só fala de uma viúva. Ela é anônima. A Bíblia fala aqui, a oferta de uma viúva. Então não está dizendo a oferta de fulana. Era alguém que não era lembrada. Era alguém que não tinha um nome a ser zelado. Por quê? Porque no tempo da Bíblia, quando a mulher perdia o sacerdote, que era o homem, ela ficava em uma situação meio que de abandono. E quando a mulher tinha filhos,
E isso ainda era uma vantagem, porque os filhos talvez poderiam ser sacerdotes e poder cuidar, mas quem não tinha filho passava por uma situação de abandono. Por isso que depois você vai ver que Tiago escreve que a igreja deve cuidar do órfão, da viúva. Mas antes não tinha isso. Viúva era alguém que não tinha expectativa. Era alguém que vivia um cenário de solidão. Era alguém que estava numa sofrência. Por quê, pastor? Porque estava abandonada. Estava em um cenário ruim. Aí, para piorar ainda, os escribas da época, os religiosos da época, se aproveitavam de algumas, e até o próprio patrimônio dessas mulheres eles tiravam. Sabia disso? Pegavam os patrimônios, passavam para eles, porque elas não tinham quem os defendesse. Mulheres viúvas tinham uma situação complicada naquela época, enfrentavam várias dificuldades. E aí uma coisa que eu fico pensando, irmãos, é que quando essa viúva, ela chega até Jesus, o natural dela já estava destruído, e a religião já tinha excluído essa mulher. E aí, mas sem ter medo algum, ela chega e oferta simplesmente tudo. Por quê? Porque ela sabia que para Jesus não ia importar o quanto ela sabia orar. Ela sabia que para Jesus não ia importar o quanto ela sabia ler. Ela sabia que para Jesus não importava o quanto ela sabia falar. Porque ela sabia que para Jesus não importava o quanto ela era reconhecida por quem ela era. Ela sabia que para Jesus a única coisa que ele precisava é que ela se entregasse perante ele. E por isso que ela sai da sua zona de conforto, porque alguém que era humilhada, alguém que era excluída, alguém que era anônima, chegar em um lugar onde as pessoas estavam reunidas, para ela não foi fácil. Por quê? Porque as pessoas se reuniam perto de Jesus. Os religiosos da época, eles cercavam Jesus. Então, essa mulher, quando ela vai até Jesus, a ótica natural já estava rompida. A religião, ela já não fazia parte. As pessoas já tinham excluído. As pessoas já não olhavam para essa mulher. Aí uma coisa que eu entendo, irmãos, não se iluda com aquilo que você tem para oferecer. Não se iluda com aquilo que você tem para oferecer. Não se iluda se a sua oferta é a maior. Não se iluda se o seu dom é o maior. Não se iluda se o que você sabe fazer é o maior. Se preocupe se o que você está fazendo está sendo aceito. Porque tem muita gente que sabe fazer bem, mas Deus não está aceitando. Tem muita gente que sabe, eu faço isso, eu dou a maior oferta. Mas e aí, Deus está falando o que para você? Por quê? Porque muitas vezes você está insistindo em fazer algo que Deus já mandou você parar de fazer. Porque você está condicionando, porque você está fazendo e você acha que Deus não te quer. Eu faço, então eu não preciso me entregar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Essa mulher, quando ela chega, a maior oferta da noite foi a dela. Por quê? Porque deu o maior valor? Não, porque foi uma entrega total. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus não se importa com o quanto você sabe falar bem. Deus não se importa com o carro que você anda. Deus não se importa com a tua conta bancária. Deus não se importa com o teu dom. Deus não se importa se você sabe cantar, se você sabe tocar, se você sabe orar. Deus não se importa se você sabe falar. Deus se importa é se você tem se entregado por completo a Ele e Ele tem acesso total em você. Deus não está se importando se o tênis que você veste, se a calça que você veste, se a camisa que você veste tem uma marca. Deus não está se importando se amanhã você vai chegar num lugar que você trabalha e o teu cargo é o lugar mais alto. Deus não está se importando se o lugar que você frequenta são os melhores restaurantes. Deus não está se importando se a tua casa tem a melhor televisão. Porque isso para Deus de nada vale se Ele não tiver você. Os religiosos da época davam as maiores ofertas e Jesus fala o quê? A maior oferta que nós recebemos à noite não foi daquele fariseu que deu 50 moedas, foi daquela simples viúva que deu 2, por quê? Porque ela deu tudo, porque ela deu tudo. E o que significa tudo? Não significa o quanto você está ofertando. O tudo significa você entregar a tua história para Deus. O tudo significa você entregar os teus dias para Deus. O tudo significa você entregar a tua vida para Deus. O tudo significa você falar: Deus, a partir de hoje eu não quero mais andar no controle da onde o Senhor já mandou sair. O tudo significa você falar: Senhor, a partir de hoje a minha vida é tua. O Senhor governa a minha vida. O Senhor governa os meus dias. O Senhor governa os meus sentimentos. O Senhor me governa. É isso que Deus está falando através de Lucas e através de Marcos. Que nós estamos insistindo em querer condicionar a nossa entrega.
Quando na verdade Deus já está falando assim: ei, para de entregar, comece a se entregar. Pare de entregar. Comece a se entregar. Tem pessoas sendo engolidas pelo fazer e não consegue ser. Eu faço, tá, mas quem que você é? Eu faço isso, eu faço aquilo, tá, mas quem é você? Muitas vezes nem nós sabemos mais qual é o nosso nome, porque já estamos engolidos pela vontade de fazer. Eu faço, eu já fui assim, irmãos. E hoje eu tenho entendido uma coisa, que o ser é não ser apenas o crente de domingo, é não ser o reino no domingo. O ser é muito mais que o fazer. Domingo eu venho e faço algo, na segunda eu sou algo. No domingo eu venho e faço algo, prego, mas na segunda-feira eu prego é com o meu testemunho, não falando. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos muito acostumados como igreja a querer fazer, e estamos esquecendo de ser. Porque quando chegamos na segunda-feira, as pessoas olham: esse aí faz na igreja? Se for para ser crente igual esse aí, eu não quero ser. Por quê? Estamos sendo o tipo de fariseu que Jesus olhou: essa oferta não vale nada, porque eu sei quem você é. Já pensou Jesus olhar para nós e falar assim: ei, tudo que você está fazendo para mim não tem valia nenhuma, porque o principal eu não tenho, que é o teu coração. Já pensou Jesus falar isso para a gente? Olhar a gente fazendo e dando oferta, e ele só pensando: poxa vida, está fazendo tudo errado. Porque tudo que eu queria não está condicionado ao que ele está fazendo. Tudo que eu queria é ter ele, é ter ela. Tudo que eu queria era poder governar a vida. Porque tem muitos caminhos que nós vamos que o Senhor não está mandando nós ir, e nós insistimos em permanecer. Tem muitos lugares que Deus já mandou nós sair, e nós insistimos em permanecer. Tem muitos lugares que Deus já falou: ei, sai desse lugar, sai da onde você está. Mas nós estamos o quê? Com os ouvidos tampados pelo fazer. Irmãos, muito mais do que ofertar dinheiro, se preocupe se a oferta tua interna Deus está aceitando. Muito mais do que ofertar o teu dom, muito mais do que querer chegar aqui na igreja e ofertar o que você sabe fazer. Eu amo os voluntários, eu amo quem ama servir, mas se o servir vai além de quem você é, não sirva. Se servir estar sendo condicionado: pastor, porque pelo fato de eu saber fazer isso, eu quero ter alguma coisa. Irmãos, quem somos nós na fila do pão para querer ser algo perante Deus? Mas temos o coração ferido, temos o ego ferido. Se não fazem do jeito que eu quero, se não falam do jeito que eu preciso, se não me chamam para fazer isso, aquilo, eu fico magoadinho. Ai meu Deus, vou para outra igreja. O problema não está na igreja, pode passar por todas as igrejas, o problema está em você, infeliz. Está em mim, que insistimos em o quê? Em condicionar com Deus. Deus, porque eu faço, o Senhor tem que fazer. Mentira. É porque eu sou o que Deus faz, filho. É porque eu sou o que Deus faz. Ei, para, Deus não precisa de você, sabia? Deus não precisa de mim, irmãos. Deus não precisa da minha esposa. Se a gente sai aqui, Deus coloca outro melhor amanhã. Podia falar um A, né? Vou até repetir. Irmãos, se eu e a Jenny sair aqui, Deus coloca outra amanhã. Seus falsos. Eu sei que tem um monte de gente torcendo para eu ir embora aí. É bom ouvir o que a gente quer, né? Sabe qual é o problema? A gente só gosta de ouvir aquilo que nos favorece. Mas aquilo que vem para nos tratar muitas vezes não é aceito. É bom ouvir o faça. Faça, Davi. Vem aqui, Davi, arruma o fio. Faça isso, Davi, faça. E quem é Davi é? Vem aqui, toca, vem. Eu amo música, irmão. Eu amo música, né? Sabe, eu sou músico também. Mais ou menos, já fui, agora estou mais ou menos. Mas o que mais me impressiona dos músicos é que os músicos têm o dom de querer colocar o dom na frente. Pastor, o cara chega aqui na igreja, é um sarro, irmãos. Pastor, com todo respeito. Ó, viu? Não precisa nem falar nada, ó. O chapéu serve, Nassar. Tu tá quieto que eu sei que tá louco para falar também.
Pastor, já viajei, já fui por vários estados, já... Ó, tá vendo? Eu tô falando, não, irmão, serve. É Deus. Querido, te amo. Nem era para você, pô. Irmãos, várias pessoas chegam aqui para nós com a vontade de fazer. É a primeira coisa que eu olho e falo, irmãos, vai ser muito bem aceito, mas quando você aprender a ser. Por quê? Porque enquanto eu estou no eu faço, nenhuma igreja vai ser boa. Porque eu estarei preocupado se ela está agradando o meu ego. Agora, quando eu sou, eu estou mais preocupando se eu estou agradando a Deus do que se o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Por favor, crente, você que é visitante, eu te amo, viu? Você pode voltar aqui, a igreja é sua, mas eu preciso falar uma verdade. Deus está nos chamando para um tempo do que me perdi. Voltando. Deus está nos chamando para eu sou assim mesmo, desculpa, mas às vezes o TDAH aqui vai longe, mas vamos lá. Deus está nos chamando para um tempo. Tem gente rindo aí, mas vocês também, eu sei que tem um monte de gente que sofre com isso aí também. Às vezes me pede, já estou fugindo do assunto de novo, meu Deus. Vamos lá. Onde é que eu estava mesmo? Estou brincando, eu sei onde é que eu estava. Vamos lá. Agora eu esqueci. Ó, viu? Já está brava ali, ó. Tá vendo? Irmãos, vamos lá. Volta, recapitulando. Sabe aqueles vídeos que tinha antigamente, quando tu voltava no YouTube? Vamos lá, voltando. Deus está nos chamando para um tempo onde eu não vou condicionar o que eu faço, mas eu vou simplesmente ser quem eu sou. Por quê? Porque para Deus é mais importante para Deus quem eu sou do que eu faço. Se fosse assim, pastor Valdir, Jesus ia chegar para os fariseus da época e falar, nossa, as ofertas de vocês foram as maiores. Mas ele prova para nós que para ele não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com entrega. O que Deus está nos ensinando é que, enquanto a tua entrega não for o suficiente, nada que você faz vai agradar a Deus e principalmente a você. Por isso que você vive numa vida, eu faço isso e não dá certo, eu faço aquilo e não dá certo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço, e eu faço. E Deus está dizendo, para de fazer, para de fazer, para de fazer, vem ser, começa a ser, venha ser, venha ser, venha ser. Mas eu tenho que fazer alguma coisa aí. Tem horas que você não tem que ficar em movimento. Tem horas que Deus quer que você fique parado mesmo. Porque é no lugar que nós estamos parados que Deus usa para nos tratar. Perceba uma coisa, o momento que mais Deus trata a vida de Elias é quando Elias estava profetizando? Não, é quando ele estava dentro de uma caverna, cansado daquilo que ele estava fazendo. Que Deus já tinha falado para ele, para de fazer, meu filho. E ele estava fazendo, e fazendo, e fazendo. E aí Deus leva ele para uma caverna. E dentro de uma caverna Deus fala com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem lugares que Deus vai te levar, que às vezes você vai ficar se perguntando, Deus, por que o Senhor está me colocando aqui? É porque Deus vai ter que te parar, vai ter que te frear. Ei, chega, deu, para de fazer. Teu casamento está destruído, tua família está destruída, teus filhos não querem mais saber de igreja, porque você só respira igreja, vive igreja. É igreja segunda, terça, igreja quarta, igreja quinta, igreja sexta. Deu. Trabalha todo dia 24 horas. E trabalho. E o que está conquistando? Porque para mim, verdadeira conquista não é patrimônio. Conquista para mim significa o quê? Juntar tesouro do céu, é isso que importa. O resto aqui na terra é benefício. Mas nós estamos mais focados com os benefícios do que com o quê? Com a herança. Estamos mais preocupados com o benefício do que com a herança. A herança já é nossa, Deus já deixou. Mas nós estamos mais preocupados com o fazer. E pelo fato de queremos fazer, é que muitas vezes acontece o quê? Que a nossa família olha para nós para ser crente igual esse, eu não vou ser não. Mais preocupado com o fazer, que começamos a julgar as pessoas, porque não fazem igual nós fazemos. Aí acha que, porque nós estamos respirando algo, irmãos, para cada um Deus tem um propósito. É por isso que na igreja tem os integrados. É por isso que na igreja a gente foca em ter voluntários, para que todos possam participar das escalas, porque o nosso desejo não é ser que a igreja, que você acha que é a igreja que está tudo errado, isso aqui não é igreja é eu e você. É porque isso aqui não te consuma ao ponto de você se cansar do evangelho. Muitas pessoas estão sendo frustradas com a igreja, estão sendo frustradas com pastores, porque tem pastores colocando sobre a igreja um peso que não é dela. Sabia disso? Mas que igreja? Se a igreja somos nós, como que está sendo frustrada? Porque ainda não se tornou igreja.
Porque quando eu me torno a igreja, eu entendo que a igreja não está movida pelas quatro paredes. Eu sou a igreja onde quer que eu esteja. E eu não viro refém de eu estar no domingo. Por quê? Porque domingo eu venho para ter comunhão. Mas eu sou a igreja na segunda no meu trabalho. Quando as pessoas olham para mim e falam: ei, eu quero carregar o que ela carrega. Eu quero carregar o que ele carrega. Eu chego na minha família, as pessoas olham para mim e falam: ei, eu não quero mais ser o que eu sou. Eu quero ser parecido com ele. Olha o que ele está carregando. Meu Deus, você tem tanto problema, mas você está sorrindo, claro. Porque eu sei que o meu socorro não vai vir do meu choro. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do céu. A alegria que eu preciso vem do céu. O ânimo que eu preciso vem do céu. A força que eu preciso vem no céu. Ei, deixa eu falar uma coisa, igreja. É tempo de se entregarmos. Por quê? Porque quando eu me entrego, eu consigo entender o sentimento de pertencer a um reino e não apenas fazer por um reino. Deus não está te chamando para você fazer. Deus está chamando você para ser o reino de Deus estabelecido aqui nessa terra. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: ei, faça o céu como na terra. Sim ou não? Oh, não. Não é assim, é o contrário. Traga o céu para a terra, irmãos. Vocês não estão crentes não, hein? Confundi vocês, hein? Por isso que a Bíblia fala: ei, que vocês possam viver o céu. Aonde? Vamos lá, crente. Por isso que a Bíblia fala o quê? Viva o céu. Viva o céu. Por quê? Porque quando eu vivo o céu, eu pertenço ao céu. E quando eu pertenço a algo, eu carrego esse algo. E quando eu carrego esse algo, eu sou esse algo. Por isso que a palavra de Deus fala: ei, viva o céu na terra. Porque Deus não está separando, não existe separação entre nós e Deus. Nós somos um com Ele e Ele um com nós. Nós somos filhos, nós somos herdeiros de uma promessa sobre nós. Mas muitas vezes não estamos acessando isso, porque estamos preocupados em fazer. Uma coisa que eu acho tão incrível, irmãos, é quando Jesus chega e expulsa a legião de Gadareno. Falei certo, Gadareno? Falei, né? Ontem, semana passada, errei um nome e daí ficaram me julgando. Né, pastor Gesse? Não vou nem falar. Getsemane. Irmãos, Jesus chega para o Gadareno e expulsa a legião daquele homem. Sim ou não? Aí ele fala: Jesus, eu vou te seguir. O que ele fala? Não. Volta para tua casa. Mostra o que o poder de Deus faz. Ei, tem muita gente indo para o caminho dizendo que foi Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso aí. Pastor, Deus mandou. Irmãos, quando a pessoa chega para mim e fala: Deus, se Deus mandou, vou fazer o quê? Então vai. Não, eu queria tua opinião, meu irmão. Quem que é a minha opinião perante Deus, meu amigo? Pastor, Deus falou para mim. Se Deus falou, está falado. Mas será que foi Deus? O problema é que nós estamos tão preocupados, estamos tão ansiosos, estamos tão ocupados em fazer, que muitas vezes a voz de Deus é simplesmente a voz nossa mesmo, para querer arrumar um argumento por que está fazendo. Quando Deus está dizendo: ei, muito mais do que você fazer, eu quero te chamar para uma entrega. E não é entrega de dinheiro, mas é a tua entrega, aonde você sai da zona de controle, aonde você sai do governo e fala: Deus, até hoje eu fiz, mas agora eu só quero ser. Faz em mim a tua vontade. E como o salmista escreve: o bom pastor conduz as suas ovelhas por passos verdejantes e guia-me por águas tranquilas, aonde eu sou cuidado pelo bom pastor. Mas para eu ser cuidado pelo bom pastor, eu preciso me entregar, não fazer. Irmãos, o fazer faz parte de algo que se torna não uma obrigação, mas um prazer. Quando você está servindo por algo maior, o sentimento de fazer não é de fazer. Eu acordo cedo da manhã, tenho café dos empresários, inclusive todos os empresários aqui, autônomos, estão convidados. Amanhã lá na loja K2, às 8 horas, né, Sandrão? 8 horas da manhã, cafezão top, cuca, café com leite. Aí tu fala, né, crente? Eu aqui pregando 2 horas falando que Jesus salva, tu não fala, agora falou em cuca. Meu, mas esses meus ovelhas, irmãos. Vamos lá, amanhã 8 horas. Sandrão está preparando uma cuca maravilhosa. Não prepara nada também, Sandrão. Vai ser jejum. Aí não fala agora, né, o profeta? Foi diferente, Tom. Mas perceba uma coisa. Às vezes,
Nós estamos tão preocupados com o cansaço, porque eu estou fazendo. Fazer é aquilo que é a minha responsabilidade. Amanhã, depois do café, vamos para Floripa, tem reunião, depois volta. Isso é o fazer, é a obrigação. Você queria ir, Jonas? Não, queria ficar em casa, com a minha loura, com meus 2 filhos. Eu posso? Não, porque eu tenho compromisso. Igreja não pode ser isso. Igreja, você tem que ter o prazer em fazer. E quando se perde o prazer, significa que você está só na obrigação de fazer. Vai ter estações que vai ser assim, certo? Não podemos generalizar. Vai ter estações que nós vamos fazer. É onde a responsabilidade vai vir, eu preciso fazer. Tem vezes que nós acordamos cansados. Tem vezes que eu acordo cansado. Ah, meu Deus, que canseira. Mas vamos lá, vamos fazer. Tem vezes que eu olho a conta da igreja e falo, meu Deus, tem tanto tempo para pagar. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos fazer. Responsabilidade. Por quê? Porque muitas vezes, no meio do propósito, no meio do caminho, eu desanimo. E sabe por que eu desanimo? Porque às vezes a oração que eu estou fazendo não é a oração que o céu está esperando. Aí eu vejo isso através de Ana. Porque Ana, ela orou e orava muito para ter um filho. Esposa de Eucana, Eucana tinha outra esposa chamada Penina. Aí, Penina não era a mais amada, porque Ana era a pessoa que Eucana mais amava. Porém, Ana não tinha filhos, não conseguia gerar filhos. Penina dava filhos. Aí, irmãos, uma coisa que eu acho que mexe muito comigo é que quando Ana está no auge da sua vida, orava, clamava e não tinha sua oração respondida, Ana chega a um ponto em que ela desanima. Aí a Bíblia relata que ela vai até o templo. Então ela se coloca no templo. Ela chega até o templo e chora. Chora incansavelmente. A Bíblia vai relatar que Ana orava pedindo um filho por 25 anos. 25 anos pedindo um filho. E não tinha a oração respondida. 25 anos clamando, mas não tinha a oração respondida. Isso machucava ela. Isso fazia com que Ana se frustrasse, porque ela via Penina dando filhos, Eucana obviamente cuidava dos filhos, e isso tirava o marido dela. Aí, até que um certo dia, Ana estava no templo, e Ana orava. E aí, depois de 25 anos clamando, Ana entende uma coisa, que sempre que a minha oferta for maior que a minha ambição, ela será aceita. Sempre que a minha entrega for maior que a minha ambição, sempre que a minha entrega for maior que a minha ambição, ela será aceita. Ana, por 25 anos, orou pedindo um filho para ela. Clamava para ela. Por quê? Porque ela tinha uma ambição. Penina dava filhos, ela não. Então ela tinha dentro dela um sentimento do quê? Um sentimento de, poxa, eu preciso dar um filho para o meu marido. Penina está dando filhos, eu não. Eu preciso dar um filho. Era uma ambição, boa ou ruim? Boa ou ruim? Entre aspas, porque era mais boa para provar para Eucana que ela podia dar filhos. Aí então, por 25 anos ela orou, por 25 anos ela clamou. Por quê? Para ela queria por ela. Mas quando ela está no templo, clamando, depois de 25 anos, ela fala assim, Senhor, até hoje eu tenho orado, até hoje eu tenho pedido, e até hoje o Senhor não me respondeu. Mas Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho não será meu, esse filho será seu. Opa, 25 anos, mudou a oração. Agora ela fala, Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho não é meu, esse filho é teu. Ana orava dentro do templo, clamando por um filho. Para quem? Para o Senhor. Deus, se o Senhor me der, ele é teu. 25 anos depois mudou a oração. Fora do templo, o povo de Israel clamava, pedindo o quê? Um novo rei. Pedindo o quê? Um sacerdote, um homem justo, um homem honesto.
Então, peraí, vamos para a lógica. Por 25 anos, Ana orava para ela, ambição, me dá um filho, eu preciso provar. Ela está tirando eu quero de mim, eu quero mostrar para essa mulher que eu também dou. Até que chega o ponto que 25 anos, muda a oração. Deus, se o Senhor me der, esse filho que o Senhor me der, não será meu. Esse filho será teu. Fora do templo, o povo clamava, Deus, levanta um novo rei. Levanta um novo sacerdote. Mas o povo clamava aqui, e dentro do templo aqui, alguém estava entregando algo. Dizendo, Deus, se o Senhor me der um filho, ele é... Entrega. Deus, se o Senhor me der um filho, ele é... Ela estava entregando. Deus, se o Senhor me der, ele é meu. Não. Deus, se o Senhor me der, ele é... E fora do templo alguém clamava, Deus, precisamos de um líder, de um sacerdote. Fora do templo clamava-se para Deus levantar um líder. Dentro do templo alguém clamava entregando. Sempre que a entrega for maior que a ambição, a oração será respondida. Quando Deus fala para Ana, ei Ana, passou-se 25 anos, o filho você vai ter. Por quê? Porque você entregou o filho. E o povo clamava por um novo rei. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo se passou e o filho de Ana foi um dos maiores reis que já existiu em todo o tempo. Um homem que se tornou um herói da fé por aquilo que foi de honesto, de correto. Que foi quem? Foi Samuel. Deus deu a Ana Samuel, porque Ana entrega primeiro a ele. E depois Deus dá o mesmo filho de Ana, ele entrega para quem? Para o povo que estava clamando há anos, falando, Deus, levanta um novo rei. Ei, olha só, presta atenção comigo. Ana entrega e o povo recebe, porque o povo também clamava. Ana, a ambição era dela, Deus não respondia. Quando ela entregou, ela falou, Deus, o filho é teu. O povo clamava pedindo um rei. E aí Deus fala, tá bom, Ana me entregou o filho dela, está aí o rei que vocês precisam, alguém que vai ser justo. Ei, sempre que a tua oração terminar no reino, ela será respondida. Sempre que a tua oração terminar no reino, ela será respondida. Deus não tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com aquilo que você quer. Deus não tem compromisso com a tua ambição. Deus tem compromisso com o reino dele. Quando o reino dele cresce, o reino dele é abençoado. Deus não tinha compromisso com Ana. Porque se fosse assim, durante os 25 anos que ela pedia, ela tinha alcançado. Mas Deus tinha um compromisso com quem? Com o reino dele. E ele entendeu que a entrega de Ana seria o suficiente para aquilo que o povo estava clamando. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como Deus deu em resposta à oração do povo um filho para Ana, assim como Deus deu para Ana a resposta da sua oração, Deus está dizendo para você nessa noite, ei, eu vou dar para você aquilo que será uma resposta para essa geração. Está ruim esse microfone? Eu vou dar para você aquilo que vai ser uma resposta para a tua geração. Eu não vou dar algo para você que vai ficar apenas contigo. Eu vou te dar algo que vai ser a resposta da tua geração. Eu vou entregar algo nas tuas mãos que não vai marcar apenas você, mas vai marcar todos aqueles que virão após você. Por quê? Porque aquilo que Deus faz não para em nós, mas para no reino. Toda oração que para em mim não é respondida, mas toda oração que termina no reino recebe uma entrega. Ei, Ana pedia e não tinha resposta. Por quê? Porque era uma ambição. Mas quando houve uma entrega, ela fala, Senhor, esse filho não é mais meu, ele é teu. E se o Senhor me der, ele vai servir a ti. E o povo ganha um rei. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deus não espera que você entregue o seu melhor. Deus sempre espera que de você Ele tenha a maior parte. Qual que é, pastor? É você mesmo. Deus não espera que você entregue o melhor. Deus espera que você seja o melhor a ser entregue. Deus não espera que você entregue o melhor. Deus espera que você seja o melhor a ser entregue. O sacrifício é você. A resposta é você. A resposta está dentro de nós, é o que nós carregamos. E quando eu olho, irmãos, a história dessa mulher, eu fico abismado, porque eu falo, Senhor, quantas vezes a minha oração não está sendo respondida porque tem parado em mim? Quantas vezes a minha oração não está sendo respondida porque tem parado em mim, está travada? Eu só oro pedindo para mim, para mim, para mim, para mim, e aí as coisas não acontecem, eu me frustro. Quando na verdade Deus está esperando que eu comece a falar, Senhor, se o Senhor puder fazer algo, que não seja por mim, mas seja pelo reino. Mas o Senhor tem nas tuas mãos um servo,
que está disposto a ser usado. Que os recursos que o Senhor me der, não seja para mim, mas que seja para que o reino possa se estabelecer aqui nessa terra. Uma coisa, irmãos, que você precisa aprender a entender, é que Jesus se entregou por você, mesmo sabendo que muitas vezes nós não nos entregaríamos por Ele. A maior entrega já foi feita. A maior entrega já foi feita. Jesus se entregou por nós, mesmo sabendo que nós iríamos rejeitar. E aí uma coisa que fala é que muitas vezes Jesus não faz nada com aquilo que você entrega, porque Ele sabe que o teu coração está fazendo com sentimento de troca. Sabia disso? Muitas vezes Deus não faz nada com aquilo que você está entregando, porque você está entregando já esperando o que vai vir em troca. E Deus não trabalha com troca, irmãos. Deus trabalha com entrega. Pastor, eu estou fazendo, eu estou entregando, eu estou dando. Tá, mas peraí, o que você quer? Eu quero que Deus me dê aquela casa. Pera, não é assim. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém. Porque eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu sirvo a Deus por quem Ele é. Eu não sirvo a Deus pelos presentes, eu sirvo a Deus pela presença, porque ela é o suficiente. Por isso que Moisés fala: Pai, se a tua presença não for comigo, não tem por que eu ir. Mas muitas vezes nós estamos falando: Deus, se o Senhor me der o presente, eu vou, porque a presença para mim não serve, porque estamos acostumados a fazer trocas com Deus. O Senhor me dá, porque o Senhor está me dando o que eu vou fazer. Irmãos, Deus nunca vai trabalhar dessa maneira. E se você tem orado até hoje e feito isso, e tua oração não tem sido respondida, é simplesmente pelo motivo que está com a motivação errada. E o que eu entrego revela a motivação do meu coração. Deus só deu Samuel a Ana, porque ela tinha desistido de querer mostrar que ela poderia ter um filho, e ela decidiu viver a resposta de oração de uma humanidade que estava clamando. Deus está dizendo para você: ei, existem pessoas que estão clamando por uma resposta que está em você, que não é o quanto você vai ofertar, não é o quanto você vai dar, mas o quanto você vai se entregar, porque nós somos a resposta que essa geração precisa. Nós somos a resposta que essa igreja precisa. Nós somos a resposta que a sociedade precisa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu finalizo aqui essa mensagem. Deus nunca vai se mobilizar por aquilo que só vai agradar você, porque Deus tem um compromisso, é que o reino dele se estabeleça na sua vida. Mas pelo fato de muitas vezes você estar no controle das coisas, é que as coisas não estão dando certo para você. A mensagem de hoje tem um seguinte significado: saia do controle, saia desse lugar que não foi Deus que colocou você. Tua vida às vezes está indo para trás, as coisas não têm dado certo, tem dado com a cara na parede. Por quê? Porque você está no controle. A maior entrega que o Senhor quer hoje aqui nessa noite é a entrega do teu coração para Ele. Que muitas vezes passamos 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja, falamos que servimos a Deus, quando na verdade nós só somos telespectadores daquilo que Deus está fazendo, porque Ele não tem o controle da nossa vida. Mas nessa noite Deus está dizendo para você: ei, saia do lugar que não é teu. Qual que é esse lugar? O controle da tua vida. Entrega para Deus, porque é Ele quem vai conduzir os teus dias. É Ele que te guia por águas tranquilas e te faz estar em pastos verdejantes. É Ele que tem a esperança, é Ele que tem um ânimo, é Ele que tem um renovo, é Ele que tem a paz que excede todo o entendimento. Se coloque em pé no seu lugar, por favor.